Estamos no 19º dia, aleluia! Atos, capítulo 15, versículo 36, até o final do capítulo 16. Logo depois dos problemas doutrinários que perturbaram a igreja serem resolvidos, era hora de voltar para uma segunda viagem missionária. Paulo, então, procura Barnabé e o convida a visitar novamente os irmãos por todas as cidades aos quais haviam anunciado a palavra de Deus. É nesse momento que surge um impasse entre esses dois líderes. Barnabé queria dar uma segunda chance ao seu primo, o jovem João Marcos, que os havia abandonado desde a Pérgia e da Panfilha, na primeira viagem missionária. Paulo endureceu, bateu o pé e disse que não achava justo levarem esse auxiliar que os havia abandonado e desistido. A desavença entre os dois foi tão grande que eles não puderam mais caminhar juntos. Mais tarde, Paulo mudou de ideia a respeito de João Marcos, uma vez que o chama de cooperador em Filemão, versículos 23 e 24. Recomendo à igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 4, versículo 10. E em sua segunda prisão, em Roma, ele pede a Timóteo que o leve com ele, pois lhe é útil para o ministério. Não há consenso entre os estudiosos se Paulo ou Barnabé estavam com razão em dar uma nova chance ao jovem João Marcos. O ponto é que Paulo olhava para uma pessoa e perguntava o que ela poderia fazer para o reino de Deus, ao passo que Barnabé olhava para a mesma pessoa e perguntava o que o reino de Deus poderia fazer por ela. Surge então uma nova liderança, Paulo e Silas, acompanhados por Lucas. Esses chegaram a Derbe e Listra e ali encontraram um jovem chamado Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, moço de bom testemunho e também bem visto na cidade vizinha. Paulo quis então que ele o acompanhasse. Paulo não tinha problema com circuncisão desde que não a impusessem como um elemento necessário para a salvação. Mas para não criar barreiras culturais com os judeus, instruiu que Timóteo fosse circuncidado. Ao passarem pelas cidades onde estavam os gentios, os líderes entregaram a decisão do Concílio de Jerusalém para que os crentes observassem. E o resultado dessa decisão tomada pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém foi extraordinário, pois as igrejas foram fortalecidas e diariamente aumentavam em número. Paulo estava a caminho da segunda viagem missionária, acompanhado por Silas, Timóteo e Lucas, com o propósito de abrir novos campos e implantar novas igrejas. Ele tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia, mas aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo à Europa. Paulo abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus. Assim o evangelho entrou na Europa. Em sua graça soberana, Deus conduziu Paulo ao Ocidente, em direção à Europa, não para o Oriente, em direção à Ásia. Deus apontou o caminho missionário para onde os plantadores deveriam ir. Deu-lhe sucesso na missão, mas não sem dor, sofrimento e sangue. O sofrimento não é incompatível com o sucesso da obra. Muitas vezes, o solo fértil da evangelização é regado pelas lágrimas, suor e sangue daqueles que proclamam as boas novas do Evangelho. O chamado de Deus é claro, mas as providências de Deus nem sempre são. Paulo e Silas foram açoitados e presos em Filipos, mas o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia e libertou uma jovem possessa, também abriu as portas da cadeia, libertando seus servos e salvando o carcereiro que os encerrava no tronco interior. Uma direção lhes foi proibida e outra se lhes abriu. De um lado o Espírito diz, não vá. Do outro, chama e diz, venha. Essa mesma situação foi experimentada por outros missionários no decorrer da história. Livingstone tentou ir para a China, mas Deus o enviou para a África. Antes dele, William Carey planejava ir à Polinésia, nos mares do sul, mas Deus o guiou à Índia. Judson foi primeiro para a Índia, mas depois foi levado para a Birmânia. E nós, em nossos dias, precisamos confiar em Deus para receber
orientação e regozijarmos igualmente em suas restrições. Ore e peça ao Senhor nesse dia: Pai, qual é a direção que o Senhor tem para mim nos tempos que estamos vivendo? Deus abençoe a sua vida.